O homem apenas balançou a adaga que segurava na mão, e aquilo deixou todos em choque. O Duque Belt, celebrado como protetor do continente, mal pôde acreditar. Aquele simples golpe acabara de atravessar um monstro de alto nível na Floresta Sombria. Ver um ataque tão terrível em um garoto de 12 anos era algo inacreditável. Mas tudo aquilo era apenas o começo da minha vingança. Descobri que em minha vida passada eu fui um assassino de elite, porém fui traído pelo meu próprio irmão. Olhando para o homem que esteve ao meu lado no campo de batalha, eu não conseguia entender que erro eu havia cometido. Ele, porém, mostrou um olhar de desprezo e disse: aquela massa negra ao seu redor prova que você não é mais humano, mas um monstro assassino repugnante. Você ocultou a verdade, eu apenas sorri com amargura. Eu lutei por você, conquistei a disputa pelo trono do Império, destruí o exército do Rei Demônio e até uni todo o continente por sua causa. E agora, na hora do desfecho, você quer me abandonar com essa desculpa, viu? Mesmo que me custe tudo, eu vou matá-lo. Empunhei então a espada demoníaca e avancei. Bastaria um golpe fatal nas suas costas para que você não pudesse se curar. Ouvi apenas um estrondo, a espada demoníaca atingiu o campo de proteção atrás de você. Foi então que percebi. Os guardas ao seu redor haviam parado o ataque. Você se virou e cravou a espada no meu peito. Minha espada demoníaca também foi arremessada ao chão. Vejo que você revelou sua verdadeira natureza. Ainda bem que eu nunca acreditei completamente em você. Só de pensar nesta morte, sinto um aperto sufocante no peito. Se eu pudesse escolher de novo, eu viveria por mim mesmo. Quando fechei os olhos para aceitar a morte, no segundo seguinte me levantei na cama, e ao abrir os olhos vi a jovem criada da minha juventude em pé diante de mim. Emily, como você está aqui? Olhei ao redor para o quarto familiar, será que voltei à infância? Era como um último lampejo de vida. Enquanto eu me perguntava isso, ouvi a voz de Emily ao meu lado. Jovem mestre Xian, o senhor não está querendo ir ao torneio de esgrima só para atrasar de propósito? Saindo do quarto e vendo o familiar castelo do duque, percebi então que realmente voltara ao passado. Olhando para as pessoas ao redor, lembrei, hoje é o dia do torneio de esgrima. Como senhor do feudo, meu pai também participaria desse evento importante e meu adversário seria justamente meu meio-irmão que recebe mais privilégios do que eu. Eu, por outro lado, sou um bastardo cuja mãe biológica é desconhecida. Se eu me envergonhasse naquele torneio, me tornaria motivo de riso para todos. A partir daquele dia, meu pai deixaria de me dedicar atenção. As criadas, temendo por minha segurança, tentaram me persuadir a desistir. Ao puxar a espada curta, senti um peso inexplicável. Apertei a arma com força, essa sensação de peso me deixou com a impressão de que aquilo talvez não fosse um sonho. Será que eu realmente poderia mudar meu destino? Com a ordem de meu pai, Kranz levantou a espada e veio em minha direção. Observando sua sombra pesada, eu apenas dei um leve giro e esquivei seu ataque com facilidade. Ele tentou atacar com uma flecha, mas eu desviei. Com um sorriso frio, ele zombou. Parece que você só sabe se esconder como uma mosca. As palavras mal saíram quando com um movimento fácil, minha espada acertou e lançou fora a arma que ele segurava. Um golpe de pé o deixou meio tombado no chão. Ao vê-lo gemendo, lembrei-me de quando éramos crianças. Ele sempre me intimidava e sua tirania não cessou nem ao entrar na academia. Se o destino me deu outra vida, desta vez eu viveria por mim. Aproximei-me sem hesitar, sem ouvir os lamentos de Kranz. Pisei em seu rosto. Ele cuspiu espuma e desmaiou. Meu pai organizou que cavaleiros de alto escalão me escoltassem até seu estúdio. Ao virar-me, vi a mãe de Kranz saindo da sala de roupas. Olhando-a com desdém, disse: Cris está bem? A duquesa com cara de nojo retrucou. Você ainda tem coragem de perguntar? Que cara de pau. Ponderei sobre minhas ações. A humilhação no torneio seria inevitável e meu pai deixaria de se importar comigo. Ao ver a figura do meu pai na sala, percebi que já fazia 15 anos que não o via. Meu pai, celebrado como protetor do continente, resistir às invasões dos demônios com poder mágico e uma sabedoria extraordinários por muitos anos sozinho, assumir esse fardo até cair em batalha contra o exército do Rei Demônio. Tudo o que ele queria era a paz e o futuro do continente. No instante em que Kranz avançou com a espada, você percebeu a trajetória do golpe e virou-se para esquivar. Desde quando aprendi esgrima, foi fruto de minhas práticas noturnas solitárias. Pelo que sei, você não tinha talento para esgrima e nem se interessava por ela. Por que esconder então essa habilidade? Eu respondi apenas que não queria chamar atenção. Não queria ser notado, mas eu o havia derrotado com facilidade. Depois de imobilizá-lo, não havia necessidade de continuar com a violência. Ao ouvir meu pai falar desse jeito, pensei, será que ele quer testar minha atitude? Após breve reflexão, respondi, quero provar que embora sejamos ambos filhos do mesmo pai, eu sou mais forte que Cris. Acredito que esse é o verdadeiro significado do duelo. Ao ouvir minhas palavras, meu pai riu alto e disse, muito bem, sua resposta foi calma e direta. Ver você com esse talento me deixa satisfeito. No futuro, você certamente será o apoio mais confiável do seu irmão. Fiquei mudo por um segundo. Lembrei de tantos detalhes do passado que nunca consegui esquecer. Nada mudara. Meu pai ainda era tão obcecado por Eshel quanto sempre foi. Ele continuou, quero recompensar sua excelente performance no torneio. Diga o que deseja. Então respondi, já que é assim, vou destruir tudo o que aquele canalha Eshel pretende fazer. Eu disse, quero ir para a linha de frente da guerra. Ao ouvir isso, Emily exclamou assustada. Meu pai ainda não havia decidido, disse, você está louco? Você sabe o que é a linha de frente? Lá há monstros cruéis e sanguinários. Esta é a única região do continente chamada de linha de frente. A trincheira mais avançada, o Vale Lemeia, vem combatendo as forças demoníacas há séculos. Desde o início, meu pai se opusera com firmeza, mas então impôs uma condição. Eu deveria em um mês obter a qualificação para ir ao Vale Lemeia. Eu ainda não sabia exatamente o que meu pai entendia por qualificação, mas naquele momento, o mais importante era aumentar meu poder o máximo possível dentro do prazo. Meu poder era fraco para minha idade, mas felizmente ao voltar no tempo não perdi a sensação de combate. A pequena quantidade de mana que restava em meu corpo podia com treino ser aproveitada. Foi então que a porta do quarto se abriu e minha irmã Alice surgiu. Enquanto eu ainda estava
estava confuso, ela agarrou meu pescoço. Seu pequeno, está louco? Disse ao pai que quer ir para a linha de frente. Achou que, por ter batido no Chris, pode se sentir grande. Agora venha comigo até o telhado, vamos começar. Se você aguentar 3 minutos sob meu ataque, eu concordo em deixá-lo ir à frente. Eu olhei para minha irmã dominadora. Sério mesmo? Sem rodeios, ela perguntou. Você não está tentando herdar as terras da família, não é? Respondi que não me interessava por isso. Ela concluiu que eu estava certo e mandou que eu desembainhasse a espada. Não me diga, irmã. Eu já lutei o dia inteiro com Chris. Estou exausto. Você não poderia. Antes que terminasse, ele brandiu a espada e atacou. Eu instintivamente coloquei a ponta da minha espada para bloquear. Impossível, você ainda é tão jovem como pode aguentar minha lâmina? Ela soltou. Você pretende levar as coisas a sério com um irmão bem mais novo? Provocou ele. Para a surpresa dela, eu usei a lâmina fina do meu estilete para bloquear com precisão sua longa espada. Isso, seu moleque. Acho que terei que levar a sério então. Ela avançou com força total. O golpe vinha carregado de potência. Eu não tive escolha a não ser receber o ataque. Levantei a mão e bloqueei, usando minha técnica de esgrima secreta, uma arte que manipula a direção dos cortes, uma magia que pode alterar a trajetória de um golpe. Mas então percebi algo e recuei rapidamente. Neste corpo, eu ainda não consigo controlar essa habilidade à vontade. Se eu não tivesse mudado a direção da lâmina a tempo, ela certamente teria morrido. Embora eu injetasse mana na espada para compensar a diferença de força, este corpo já estava no limite. Terra, vento, venham ao meu lado e tornem-se minhas lâminas. Pensei. Maninha, você quer minha morte? Ela zombou invocando então uma lâmina aquática de magia das 6 esferas, um experimento ainda em teste. Nesse instante, o olhar dela estava totalmente descontrolado. Só me vinha à cabeça que eu não podia vacilar nem por um instante. Se eu bloquear esse golpe, vou ser lançado para fora do castelo. Já que é assim, só posso confiar naquela pessoa. Por favor, pare de enrolar, aparece logo. No momento em que o ataque ia me acertar, Yekan pisou à minha frente num piscar de olhos, agarrou-me e com a mão direita erguida, deteve o golpe. Senhorzinho, você ainda é tão jovem, isso é exagero demais, não acha? Não pude deixar de pensar. Finalmente você veio. Ao ouvir nossas vozes, ela ficou atônita e em seguida agarrou-me com força. Xian, desculpe, perdi a razão por um instante. Eu só não queria que você fosse para a linha de frente. Ela explicou que por estar obcecado com aquilo, perder a calma. Não esperava outra coisa de minha irmã, comentei. Ela sempre levava tudo a sério. Alice estudou na Academia Real, onde se reuniam talentos brilhantes em esgrima, magia, literatura e outras artes gênios do continente. Ela foi a primeira desde a fundação da escola a conquistar essa em todas as disciplinas, a elite entre as elites. Além disso, era bonita, por isso muitos a chamavam de filha dos deuses. Embora desde criança, Alice estudasse esgrima e junto com o primogênito Eshelbelt, fosse apontada como a próxima protetora do continente, ela teve um destino trágico pouco depois de ingressar na Ordem dos Cavaleiros da Luz. Quero protegê-la desta vez, disse eu, sentindo o desejo de cuidar dela. Voltando ao presente, Alice virou-se para Yekan e perguntou: Você não é o cavaleiro guardião do Duque? Como apareceu aqui? Fui ordenado pelo Duque a proteger temporariamente o Sr. Xian. Como deveria fazê-lo às escondidas, não o informei. Desde que saíra do estúdio, eu havia percebido sua presença, mas não entendi por que meu pai o escolhera para me proteger às ocultas. Logo em seguida, desfaleci por exaustão. Afinal, sou ainda apenas uma criança, pensei. No dia seguinte, depois que Alice se foi, comecei meu treinamento sério com esse corpo. Percebi profundamente a importância da resistência física e treinei com dedicação total durante 2 semanas. A sensação era de que eu havia alcançado meu limite, e nesses dias só encontrei desesperança. Antes de voltar no tempo, eu tinha confiança na minha resistência. Agora, precisava urgentemente encontrar um jeito de melhorar meu condicionamento. Senhorzinho, chegou algo da senhorita Alice. O que seria? Por que cheira tão mal? Era um frasco com sangue fresco de um cão de caça infernal. Procurei a ajuda de Alice para obtê-lo, pois só se encontra no Vale Lemeia. É, portanto, extremamente raro. O sangue de monstros tem um odor pútrido característico. Ao beber, queima a boca como fogo, por isso muitos consideram-no venenoso. Mas na verdade, ingerir isso aumenta permanentemente a mana e a resistência física. Embora a maioria acredite que seja superstição, eu sabia pelo que vivi na vida passada. Se não fosse por essa experiência, eu não acreditaria. Emily tampou o nariz e disse: Senhorzinho, você realmente vai beber isso? Fique tranquila, Emily. Eu como até a comida que você prepara. Lembrei do primeiro teste, havia sido algo como sopa de Matsutake. Quase morri. Comparado àquela sopa, isso deveria ser melhor. Depois de beber, senti imediatamente uma corrente de calor varrer meu corpo. Olhei para Emily. Vou dar uma volta e ver se faz efeito. Fazia muito tempo que eu não vim aqui. Nas últimas 2 semanas, eu só esperava por esse dia, o momento em que Yekan, por estar de plantão para relatórios, não estaria me protegendo secretamente. Ele sempre me seguia, era realmente incômodo, mas este era um lugar onde eu costumava ficar sozinho. Naquele período, uma revelação da divindade da luz, Lumindel, desceu sobre Eshel. A visão dizia que nas colinas atrás das terras de Beliar, havia um templo adormecido, um lugar onde a magia se concentrava. Embora muitos duvidassem naquele local, realmente havia um foco de poder. Naquele momento, a profecia ainda não havia se manifestado por completo. Eu era a única a saber do lugar. Eshel, você não vai acreditar no que vou fazer agora, disse ele. Em seguida, Eshel concentrou mana e quebrou a rocha no chão, revelando um corredor subterrâneo sombrio. Aquele lugar remontava à guerra entre deuses e demônios de 300 anos atrás. Toda a história havia sido apagada. Antes, ali existira um antigo templo dedicado ao deus da luz, Lumindel. Quem imaginaria que atrás da colina da cidadezinha, algo assim estivesse escondido? Ao longe brilhava uma imensa espada dourada, ou relíquia que reina sobre o templo. Milênios atrás, a humanidade expulsou as forças do demônio que haviam tomado Beliar. Os exércitos demoníacos eram seres além dos limites humanos. Mas ao desenterrar relíquias antigas, conhecidas como armas divinas, a humanidade obteve uma vitória decisiva. Entre esses artefatos, a Durandalcor foi a espada sagrada abençoada pelo deus da luz, Lumindel. Ela foi uma das armas divinas que conduziram a humanidade a expulsar o exército demoníaco, uma relíquia de primeira grandeza. E Eshelbelt, que estava prestes a possuir essa espada sagrada, seria quem me condenaria a um destino miserável. Talvez essa espada esteja ligada à minha reencarnação. Estendi a mão para tocar. Lá será que algo aconteceria? Esperei um longo tempo, mas nada aconteceu. Dei um chute nervoso, aliviando a frustração. Que espada sagrada inútil. Melhor eu voltar ao que tenho a fazer. Ao atravessar a área iluminada, percebi sombras estranhas projetadas à primeira vista. Poderia pensar-se que eram sombras da espada, mas como isso seria possível? Onde há luz, há escuridão. Aquela projeção era na verdade um portal oculto pelo altar da luz que levava a outro espaço. Empurrei a porta e entrei.
Era nostálgico de um jeito inesperado. Ao longe, uma coisa que emanava um brilho negro roxo era, na verdade, a minha espada demoníaca, Kaylan. Está dormindo bem? Coube-a e sacudia a lâmina. Nada, será que ela ainda estava adormecida? Que sensação familiar e ótima, mal posso esperar para cortar algo. De repente, a espada tremeu violentamente e uma voz rouca ecoou. Garoto, você sabe o que significa despertar-me? Bem, a partir de agora você é minha espada. Respondi. Uma aura sombria surgiu e uma entidade murmurou. Agora já é tarde demais para arrependimentos. Garoto, seu corpo é meu. A coisa saltou em minha direção. Eu, porém, simplesmente levantei a mão e agarrei aquela massa espectral. Que situação é essa? Como você pode me tocar? A criatura perguntou. Não disse que você é meu? Respondi. Não era toda fraqueza que eu perdoaria, então uma energia poderosa explodiu do meu corpo. Quem é você de verdade? Por que carrega o cheiro de Ael? Alguém exclamou. Certo, eu sou o herdeiro de Ael. Afirmei. Já que o dono retornou, obedeça. Você, pirralho insolente. Não aceito isso. A criatura avançou para mim. Parece que conversar não adianta. Observei que a espada demoníaca, em essência, tinha um objetivo final. Tomar o corpo do usuário. Se era assim, eu usaria um método mais simples. Rezei palavras e lancei um encanto para controlar a espada. Ao terminar o feitiço, a criatura foi lançada para trás. Vendo-a em apuros, eu não tinha paciência. Falei apenas uma vez. Aproveite a chance enquanto estou sendo amável, é melhor você largar o dono. Como você pode usar essa magia, seu insolente? Ela bufou. Você, pequeno arrogante, terei de te domar. Repeti a invocação e sob minhas palavras, a espada não resistiu por muito tempo. Está bem, eu aceito você. Pare de recitar. Se minha meta está alcançada, então volte. Parecia que ela havia ficado fora ar demais. A espada tremeu, emocionada. Quanto tempo fazia que eu não respirava o ar externo? Que emoção. Mestre, qual é o seu nome? Xian Belt. Respondi. Ael realmente escolheu você, garotinho, murmurou a espada. Sim, eu já morri uma vez na vida passada, eu disse. Na vida passada, esse cara falou um monte de bobagem e o dono só surgirá décadas depois. Alguém zombou. De qualquer forma, agarrei a lâmina e quebrei o cabo com um golpe. Ouvi um estalo. O cabo se partiu em dois. Embora agora parecesse inútil, no futuro aquilo provavelmente seria muito interessante. Logo chegou o dia marcado. O tempo voou. Ao encontrar meu pai, o velho e cansado Belt, ele perguntou pela última vez. Você ainda quer ir para a linha de frente? Se mudar de ideia, não vou te impedir. Ele disse. Sim, pai, decidi ir. Respondi. Então meu pai ordenou aos guardas. Soltem aquele sujeito. Em seguida pegou um pergaminho e foi para um canto. Isso é um grimório? Pensei, será que ele pretendia invocar algo? Lançou o pergaminho, e dele saltou uma criatura colossal envolta em chamas, uma besta monstruosa. Provavelmente um cão de caça infernal. Um monstro de baixo nível do Vale Lemeia. Parece que para preparar meu exame, meu pai e os cavaleiros tiveram que se esforçar bastante. Os guardas sacaram suas espadas e se posicionaram. Era claro, quando a situação apertasse, interviriam. Toda ação exige responsabilidade e a partir de agora eu deveria provar minha determinação por meio de uma prova. Ao ouvir as palavras do Duque, Ye Ken exibiu uma expressão firme. Isso me fez lembrar dos acontecimentos de 3 dias atrás. 3 dias antes do combinado com meu pai, fui até Ye Ken e pedi para treinar com ele, para me acostumar com a sensação do combate real. Ye Ken me olhou incrédulo. Você quer treinar comigo agora? Você pode me ajudar? Quero me habituar ao combate. Eu respondi que também queria treinar, mas não entendia por que Chris sempre fugia ao me ver. Tudo bem, então eu vou treinar com você, disse ele. Isso é um grande favor para mim, mas vou usar a bainha para me defender. Você ataque à vontade. Obrigado, Ye Ken. E mais uma coisa. Tudo o que acontecer a partir de agora, você não pode contar ao meu pai. É uma ordem. Enquanto ele hesitava, eu num movimento rápido brandi a espada e desferi um golpe pesado. A força era impressionante, será que uma criança poderia produzir tal poder? Era inacreditável. Enquanto ele ponderava, desapareci de seu campo de visão com um tocar e num instante desferi um golpe carregado. No entanto, ele bloqueou meu ataque com uma só mão. Ainda não consigo vencê-lo agora, pensei. Obrigado, Ye Ken, por treinar comigo. Ele, porém, ainda estava absorto na luta que acabáramos de travar, maravilhado com o progresso daquele antes tão fraco Xian. Pensou comigo. Se minha intuição não falhava, o jovem agora deveria ser capaz de superar qualquer provação do mundo. Diante do monstro que avançava, percebi que com a força atual não conseguiria travar uma longa batalha, teria que liquidar rápido. Preparei então o golpe decisivo. Num movimento veloz, cortei e acertei o pescoço da criatura. Os soldados ao redor observaram surpresos. Meu pai esboçou um sorriso que quase não se notava. Olhando para o monstro caído no chão, com um leve pesar pensei, que pena. Esse sangue dava para encher várias garrafas se eu bebesse aqui. Diriam que enlouqueci. Meu pai veio a mim aplaudindo. Magnífico, Xian. Então nos vemos na linha de frente. Depois que ele partiu, senti surgir de minhas costas uma névoa negra. Senhor, em sua visão eu sou uma faca para cortar vegetais? Não, você é uma bruxa? Respondi. Então por que não usou antes? O sangue me fortalece, por favor. Deixe-me beber um gole. Eu prometo que você poderá beber à vontade depois. Chegando à linha de frente ao ver os corpos de monstros espalhados, senti uma nostálgica familiaridade. Isto continua sendo um inferno, pensei. Aqui a morte é algo cotidiano. Fique sempre alerta. Lembrei-me das palavras do meu pai. Aqui na linha de frente, a guerra é rotina. Em média, há 3 a 4 batalhas por dia. Cada combate é repelido por instruções meticulosas e cavaleiros poderosos, para impedir que os monstros atravessem a linha. O acampamento onde me alocaram parecia o mais seguro de toda a frente, até os guardas eram muito rigorosos. Parece que não terei muitas chances para alimentar Kaylan agora. Vi Emily enrolada no cobertor. O que está fazendo, Emily? Perguntei. Meu senhor, o Duque disse que estamos sempre à beira da morte, respondeu ela. Vai, arrume suas coisas e volte. Não posso ir sem você, senhorzinho. Se eu fugir por medo, quem ajudaria meu senhor? À noite preparei um boneco de pano para ir treinar. Ao me virar, vi Emily. Você vai treinar agora também? Empenho mesmo. Se o Duque soubesse, ele ficaria orgulhoso. Eu vou agora, respondi. Trate as coisas como sempre. Certo, disse ela indo dormir. Aqui é a linha de frente. À noite o cerco se intensifica e a liberdade é pouca. Se minha memória não falha, a partir daqui começa a zona mais infestada, o lugar ideal para testar Kaylan. Kaylan, este cheiro de sangue mal posso esperar para cortar algo, murmurei. Então avancei e brande a espada demoníaca sem restrição. A própria lâmina se animou. Ah, acordei e nunca me senti tão viva. Quando vou ficar mais forte? Fique tranquila. À noite há muitos monstros para você devorar, respondi. Nesse instante lá no vale, um guarda real seguia em direção à frente. Alteza, ainda dá tempo de mudar de ideia. Sua ajuda nas patrulhas é dever do Império. Ouvi alguém dizer, ou encerrarei se insistir, respondeu ela.
Disseram também que o jovem mestre da família Belt também estava na frente e parecia da mesma idade que a princesa. Uma oportunidade para os dois se conhecerem. Ashel Belt? Não me interessa, resmungou, querendo apenas dormir. Na linha de frente da guerra, lutava ao lado do pai e de seus soldados contra terríveis criaturas. Depois de derrotar alguns monstros com facilidade, recebeu um raro elogio do pai que admitiu estar surpreso por ele ainda não ter chorado ou pedido para voltar para casa. Pela primeira vez, o filho viu seu pai com aquela expressão. Antes de se recolher, o homem pediu para encontrá-lo pela manhã, dizendo que tinha algo importante a conversar. Naquela noite, sozinho, ele subiu a montanha próxima, mas o destino o colocou diante de uma fera de nível avançado, o Devorador de Enxames. Criaturas assim só apareciam nos vales mais profundos. Então, o que uma fazia ali? Enquanto pensava numa forma de enfrentá-la, a espada mágica em suas mãos falou: "Você parece cansado, que tal me deixar assumir seu corpo por um momento?" E antes que percebesse, os ferimentos em seu corpo começaram a se curar, mas a espada logo o alertou: "Com esse monstro, não adianta quantos golpes você der, vai ser inútil." Ela estava certa, aquela luta parecia não ter fim. Ele já treinava todas as noites há quase um mês, bebendo sangue de monstros, e ainda assim não era o bastante. Quando a criatura se lançou sobre ele, com a boca aberta, ele apenas respondeu: "Como quiser, Kairan, apareça a espada das sombras." E num único corte, uma luz roxa atravessou todo o vale, despedaçando o monstro em um instante. O som da explosão ecoou por toda a região. O pai e seus homens correram até o local, e ao verem os corpos espalhados dos monstros, o homem ficou chocado àquele golpe. Aquelas marcas eram familiares demais. Quem poderia ter feito isso? Perguntou um dos soldados. Será que foi aquele grupo secreto? De volta ao acampamento, deitado na cama, ele encarava o teto, refletindo. Usei aquilo só para derrotar uma criatura. Sabia o risco. Ao ceder o corpo à espada, poderia ser dominado completamente. Parece que enlouqueci. Sentia o corpo dolorido, mas também mais forte. A espada então surgiu atrás dele e falou: "Agora eu entendo. Por fora você é só uma criança, mas seu jeito não combina com isso. Você maneja minha lâmina como se tivesse treinado por 30 anos. E disse que já morreu uma vez, quer dizer que é um renascido, não é?" Ele suspirou, sem paciência. "Eu já te expliquei." Mas a espada continuou. "Você foi morto por Duraldal, não foi? Talvez em uma traição. Dá pra ver no seu olhar quando fala daquela espada sagrada." E completou: "Seja lá qual for seu propósito, lembre-se, se eu vir um traço de fraqueza em você, te devoro sem hesitar." Ele então a golpeou com a mão, irritado. "Seu dono não é um idiota." Ele apenas riu. "Vejo que continua o mesmo de sempre." Ao sair da tenda, sentiu o clima pesado. Emily correu em sua direção, ofegante. "Senhor, ainda bem que acordou. Encontraram o corpo de uma fera de nível avançado no vale." Ele ficou em silêncio. Surpreso seria aquela criatura que enfrentara. Pouco depois, Ieken apareceu. "Senhor, o Duque está chamando." Com o coração acelerado, ele entrou na tenda do pai. "Sente-se", disse o pai. "Vou ser direto o que estava fazendo ontem à noite." Fingindo calma, respondeu que havia dormido cedo. O pai pensativo comentou: "Aquelas marcas nas feras se parecem muito com seu estilo de espada. Será que estou imaginando coisas?" Depois suspirou. "Ainda precisamos investigar, mas parece coisa da organização secreta Mist, um grupo antigo, que diz lutar pela purificação. Foram eles que causaram a morte de muitos nobres, mas a partir de certo dia, desapareceram completamente, sem deixar vestígios. A última vez que se teve notícia deles foi há 300 anos. Porém ontem, vi uma névoa negra surgindo do corpo do verme da morte. Aquela substância era claramente o traço deixado pelo deus da matéria, Alel. Alel é o deus que os servos da névoa veneram. Se minha suposição estiver certa, quem eliminou o verme da morte e aqueles monstros foram os Mist." Incrível pai, apenas observando o cenário, já deduziu que se tratava da organização desaparecida há 300 anos. "Embora eu não saiba por que eles voltaram a aparecer de repente", disse ele, "você também precisa ter cuidado. Vou relatar o ocorrido ao Império e mandar investigar melhor." Enquanto ouvia as palavras do pai, tive a sensação de que ele estava simplesmente encerrando o assunto assim. Logo em seguida, ele fechou os olhos e ficou pensativo por um momento. Tiana é tão jovem. Impossível ter ligação com uma organização dessas. Certo, por hoje falaremos até aqui. Você soube quem vem nos visitar hoje? Ao ouvir a pergunta do pai, lembrei da notícia que circulara dias antes o imperador viria em visita. "É hoje?" perguntei. "Exato. Por isso mesmo, quero te pedir um favor." Suas palavras me deixaram confuso. "Um favor? O que será que ele quer pedir a mim?" Pouco depois, o toque das cornetas dos guardas imperiais ecoou o sinal de que eles haviam chegado. "Chen Berries, senhor de Lemeia, Will Lesbelt, presta reverência a sua majestade o imperador." O imperador robusto desmontou rapidamente e ajudou meu pai a se levantar. "Já somos velhos amigos, não precisa de tanta formalidade." Em seguida, ele voltou a olhar para mim. "Um jovem tão pequeno, e já veio a um lugar tão perigoso? Os filhos de Willie realmente são diferentes." Enquanto ainda me perguntava o que meu pai queria me pedir, percebi que na verdade, ele queria que eu o acompanhasse para cumprimentar o imperador. Na vida passada, sempre que o imperador vinha, eu tinha de permanecer na mansão. Nesta vida, ver meu pai confiar tanto em mim me emocionou. Logo, uma jovem de feições belas e elegantes desceu da carruagem. "Sou a quinta princesa do Império Ushpoilin Severas." Ao ouvir aquele nome, lembrei-me da história trágica da quinta princesa. Depois, meu pai me chamou para fora da tenda. "Hoje quero que você cuide da princesa Aileen." "Cuidar dela?" perguntei, intrigado. "Não entendo o que o senhor quer dizer com isso." "Não se surpreenda. Basta que se dê bem com ela. Vocês têm quase a mesma idade e no futuro, quando forem para a academia, provavelmente serão colegas." Lembro-me de ter visto a princesa Aileen em minha vida anterior, mas só de passagem, no caminho para as aulas. "Manter boas relações com a realeza só pode te trazer benefícios", disse meu pai. "Mesmo que seja por pouco tempo, espero que aproveitem essa oportunidade e deixem uma boa impressão um no outro." Eu não estava muito disposto, mas entendia as intenções dele. Meu pai queria que eu e a princesa nos tornássemos amigos, assim como ele e o imperador eram. Mas ele escolheu a pessoa errada, eu jamais conseguiria ser amigo dela. Só eu sabia o que aconteceria no futuro, então não podia dizer nada. Mesmo sendo um pouco incômodo, não havia escolha senão obedecer às ordens de meu pai. "Aquela, por que aquele rio é vermelho? É um rio de sangue?" perguntou a princesa. "É o rio que atravessa todo o Vale Lemeia. A cor avermelhada não tem nada de especial. Dizem que as feras mágicas que envelhecem ou se ferem e não conseguem mais caçar, acabam, por instinto, saltando no Rio da Morte. O poder mágico em seus corpos corrompe a água e os resíduos e fluidos dessas feras tingem o rio de vermelho."
Então tudo aquilo é sangue e restos de feras? Sim, as feras bebem dessa água e também se banham nela. O rio é imundo, portanto não se aproxime. Que nojo. E o que há no fim desse rio? É o submundo, onde vivem os demônios. Se seguir o curso do rio, talvez chegue até o próprio rei demônio. Mas duvido que exista alguém louco bastante pra tentar. Ver a princesa se assustar com minhas palavras foi divertido, provocá-la é como brincar com uma criança. Enquanto conversávamos, um feixe dourado de luz surgiu repentinamente no céu, na direção do terceiro posto avançado a oeste. A luz dourada significava que estavam em combate com feras demoníacas. Ao ouvir isso, a princesa virou-se assustada. Você quer dizer que surgiram feras agora mesmo? Meu pai logo deu uma ordem. Protejam sua majestade o imperador. Cavaleiros da guarda pessoal, venham comigo ao terceiro posto. Mas o imperador apenas sorriu, desembainhando sua espada. Will Lesbelt, se fala assim, me sinto até ofendido. Você acha que vim aqui só pra fazer turismo? Estava mesmo entediado. Então virou-se para seus homens. Para contos serem, preparem-se. O exército imperial também participará da caçada. Ninguém descansará até que todas as feras sejam eliminadas. Meu pai me olhou. Cheyenne, você também vai. A princesa, surpresa, perguntou. Você consegue lutar contra feras mágicas? Perguntou a princesa confusa. Sim, mas eu só atuo na retaguarda, dando suporte. Vossa Alteza, por favor, volte para o acampamento. Não, ela balançou a cabeça determinada. Eu também quero ir. Isso é um campo de batalha, não um lugar para brincadeiras. Não me importa. De qualquer forma, eu vou junto. Não tente me impedir. Diante da sua teimosia, não tive escolha a não ser chamar Yekan. Peço que acompanhe a princesa Aileen e a leve em segurança até o acampamento. Substitua os cavaleiros da realeza nessa tarefa. Você está sendo insolente, gritou a princesa irritada. Sou uma princesa imperial e ousa desobedecer minhas ordens. Sua teimosia pode acabar custando a vida de dezenas de cavaleiros. No campo de batalha, uma única decisão errada pode determinar quem vive e quem morre. Vossa Alteza, pode assumir a responsabilidade por essas vidas? Ao ouvir minhas palavras, ela me olhou com os olhos marejados. Por favor, volte, princesa. Este não é um lugar onde você deve estar. A quinta princesa, Ailince, era filha de uma concubina plebeia e do imperador, portanto, não uma herdeira legítima. Por causa disso, era vista como uma princesa de aparência nobre, mas sem valor real. No entanto, ela nunca se importou com a opinião dos outros. Como membro da família imperial e princesa de um império, cumpria com todas as suas responsabilidades e deveres. Era mais dedicada do que qualquer um, estudava com afinco e se esforçava constantemente para se aprimorar. Mas, justamente por essa dedicação exemplar, tornou-se um alvo de inveja. No fim, foi acusada falsamente de traição e expulsa do palácio. Ouvi dizer que mais tarde morreu sozinha e doente numa pequena ilha nas fronteiras do Império. Por isso ficou conhecida como a Princesa Trágica. Se ela tivesse sido ambiciosa, talvez tivesse caído antes. Enquanto isso, na linha de frente, o imperador lutava bravamente contra as feras. Logo, ele ergueu sua espada e conjurou sua técnica suprema Relâmpago Sagrado. Com um estrondo ensurdecedor, as criaturas ao redor foram despedaçadas em um instante. Pouco depois, a batalha havia terminado. Todos sabiam que o imperador Tiona possuía magia de nível 8, um dos mais altos já alcançados. Se não fosse o imperador, provavelmente seria o presidente da Associação de Magos. Para alguém como ele, até mesmo monstros de nível supremo eram apenas distrações triviais. Será que seu imperador era apenas um hobby para ele? Faz tempo que não bebemos juntos, Willers, disse o imperador sorrindo. Mas beber sozinho não é tão divertido. Peço desculpas, Vossa Majestade. Enquanto durar a guerra, não posso beber. Falando nisso, continuou o imperador, você mencionou estar curioso sobre os acontecimentos dentro do Império. Isso me lembrou. Ultimamente, vários nobres têm sido assassinados. Está deixando o povo em pânico. Esses casos têm algo em comum? Perguntou meu pai. Claro que tem. Todos os nobres mortos estavam na lista imperial de oficiais corruptos e gananciosos. Além disso, dizem que os locais dos assassinatos estavam tomados por uma névoa negra. Então você também percebeu. Parece que os seguidores da névoa começaram a agir novamente. Faz sentido, respondeu o imperador. Ontem mesmo vi vestígios deles perto do nosso posto avançado, mas ainda precisamos confirmar. De certo modo, até sou grato, afinal, eles estão eliminando o lixo do Império. Mas não posso ignorar o caos que isso está causando. E na verdade, o que mais me preocupa não é isso. O imperador suspirou e franziu a testa. Um maldito nobre anda espalhando que a quinta princesa está por trás desses assassinatos. Absurdo completo. Será que alguém está tentando ligar a Aileen naquela organização? Até agora, tratei isso apenas como boatos e tentei impedir que as coisas saíssem do controle. Mas há quem queira usá-la para seus próprios fins. Por isso, como amigo, quero lhe pedir algo. Se eu morrer antes de você, cuide daquela garota por mim. Chen Willersbelt. Obedecerei a seu pedido. De volta ao acampamento, contei a Emily o que havia acontecido com a princesa. Ela ficou surpresa. O quê? A outra parte é a princesa imperial. Como pôde encerrar sua missão de escolta daquele jeito, jovem mestre? Você vai acabar sozinho desse jeito. Eu não estava indo a um encontro, murmurei. De qualquer forma, Emily, conto com você hoje também. Hoje também vai treinar? Mas está chovendo muito lá fora. Enquanto conversávamos, uma figura encapuzada se aproximou. Quem é você? O que faz aqui? Perguntei, em alerta. Ela retirou o capuz, revelando um belo rosto. Desculpe incomodar. Se não estiver ocupado, podemos conversar um pouco? Princesa Aileen, por que veio aqui? O que deseja comigo? Ela desviou o olhar, um pouco constrangida, e olhou para Emily. Ah, é? Você pode nos deixar a sós um momento? Fico um pouco desconfortável sendo observada. Emily mostrou um sorriso travesso. Entendido, então. Desejo uma boa conversa aos dois. Conversar com pirralha dessas? Sobre o que exatamente? Pensei irritado. Quando Emily saiu, Aileen desviou o olhar, envergonhada. Sobre o que aconteceu mais cedo, eu lhe devo um pedido de desculpas. Meu comportamento foi realmente indigno de uma princesa. Não precisa se preocupar, Alteza. Eu também devo desculpas. Fui grosseiro demais. Você é diferente de mim. As pessoas ao seu redor o respeitam. E você parece tão mais maduro. Então ela é assim, pensei, surpreso com seu jeito sincero. Ah, ouvi dizer que você vai pra academia. Quando isso acontecer, espero que possamos nos dar bem. Desculpe, mas não acho que possa ser de muita ajuda. Se veio até aqui só pra estreitar laços comigo, é melhor voltar. Eu só queria me aproximar de você, por isso disse aquilo. Você é cruel demais. Ao ouvir minhas palavras frias, lágrimas escorreram pelo canto de seus olhos. Então você também acha que sou apenas uma princesa de aparência vazia, sem valor, não é? Eu entendo. Do seu ponto de vista, não há nada que eu possa lhe oferecer. Desculpe ter incomodado. Fui ingênuo em pensar que poderíamos conversar. Você é completamente
diferente de Asher. Ao ouvir esse nome, agarrei o braço dela, surpreso. Asher, espere, como você conhece meu irmão? Nos conhecemos por acaso no ano passado, quando visitei a Academia Real. Ele me deu um conselho. Disse pra eu não me importar com o que os outros pensam, que bastava continuar me esforçando como princesa. Deu um conselho? Isso é impossível. Eu conheço bem aquele demônio, esse tipo de bondade não existe nele. Parece que já naquela época, Asher havia começado a armar o plano para arruinar a princesa Aileen. Deixe-me lhe dar um conselho, Alteza, comecei a dizer. Mas nesse instante, um som ensurdecedor ecoou do lado de fora da tenda. Emily irrompeu, ofegante. Senhorzinho, corra. Antes que pudesse reagir, o teto da tenda foi arrancado. Das sombras, um monstro enorme empunhava uma estaca de madeira e a desceu sobre nós com força brutal. Droga, é a tenda do jovem mestre. Rápido, verifiquem se ele está bem. Emily, ferida, caiu ao meu lado. À frente, o demônio rugia furiosamente, uma fera selvagem, colossal. A retaguarda do acampamento havia sido atacada por bestas de nível superior e a princesa Aileen fora arrastada para o meio do caos. Todas as tropas imperiais, avancem imediatamente para a retaguarda. A segurança da princesa é prioridade máxima. Sim, Vossa Majestade. A princesa foi para a zona de fronteira? O que ela estava fazendo num lugar tão perigoso? Com quem ela foi se encontrar? Não eram apenas vermes da morte, havia também ogros. Criaturas que normalmente só apareciam nas profundezas do vale estavam surgindo em bandos. Algo está muito errado. Isso não aconteceu na minha vida passada. Será por minha causa? Enquanto eu refletia, Emily chorava ao meu lado. Senhorzinho, eu achei mesmo que o senhor ia morrer lá. Nunca mais quero me afastar de você, nem por um instante. Quando o monstro apareceu, agarrei a princesa e corri para fora da tenda. Expliquei. Já participei da subjugação do exército do rei demônio, não vou morrer nas mãos de um ogro qualquer. A princesa, ainda ofegante, perguntou preocupada. E os cavaleiros do acampamento? Estarão bem? Não se preocupe, Alteza. Os cavaleiros imperiais são fortes. Eles vão resistir. Se eu não tivesse vindo, isso não teria acontecido. Os cavaleiros que vieram comigo, Princesa Aileen, estamos bem. Gritaram ao longe. Proteger Vossa Alteza é a missão dos cavaleiros do Império. Isso mesmo. Vamos protegê-la com nossas vidas. De repente, senti um arrepio, perigo se aproximando. Afaste-se, gritei. Uma enorme mão surgiu atrás dela, agarrando o cavaleiro que acabara de falar. De imediato, me lancei à frente da princesa. Recuem agora. Esse monstro está atrás de mim. Vou distraí-lo. Leve a princesa e fuja daqui. Então, brande minha espada contra a criatura. Por que esses monstros de alto nível estão se reunindo ao meu redor? Talvez seja por causa do cheiro, respondeu minha espada demoníaca. Você bebeu o sangue de muitas feras mágicas para ficar mais forte. O fedor que exala é irresistível para elas. O quê? Você sabia disso? Então por que só me conta agora? Você se esqueceu? O que eu quero é o seu corpo. Droga. Agarrei o cabo da espada com força. Você não pode ser mais gentil nem por um segundo? Não importa quantos monstros venham atrás de mim, já que ninguém está me vigiando agora. Então vou beber o sangue dessas feras de alto nível. Mas antes que pudesse reagir, vi algo que me fez gelar o sangue. Um dragão demoníaco, coberto de escamas roxas reluzentes, desceu dos céus. Mesmo a espada demoníaca ficou surpresa. Esse aí também veio atraído pelo cheiro? Um dragão? O que ele está fazendo aqui? Não importa. Espada demoníaca, manifeste-se. Vou capturar esse dragão. Não, vou devorá-lo. Enquanto isso, do outro lado do campo, meu pai abatia o último ogro restante. O imperador se virou para ele. E a princesa? E seu filho? Eles desapareceram na direção da tenda de Xian. Sinto muito. Não se culpe. Imagino que também esteja preocupado com seu filho. Não há necessidade, majestade. Agora, o mais importante é a princesa. Você é impiedoso, Willers. Ele é mesmo seu filho biológico? Os membros da Casa Belt sabem se proteger. Enquanto falavam, um soldado correu até eles. Vossa Majestade, encontramos a princesa Aileen. Alvela, o imperador correu até ela aflito. Você está ferida? Rápido, tragam ajuda. Salvem-na. Salvar quem? Perguntou o imperador. O jovem mestre Xian foi por minha causa. Senhorita, acalme-se. Fale devagar. Você é a criada de Xian, certo? Perguntou meu pai. Sim, Duque. Então diga o que aconteceu com Xian. Foi horrível. Nunca vi o Duque com uma expressão assim antes. O jovem mestre se ofereceu para servir de isca, para que a princesa pudesse escapar em segurança, e desapareceu junto com as feras. Um dos guardas se adiantou. Eu sei o local exato. Dê a ordem e levarei as tropas para resgatar o jovem mestre. O imperador se virou, ansioso. Willers, o que está esperando, vá. Mas ele respondeu apenas duas palavras. Não vou. O quê? O imperador e a princesa o encararam, atônitos. Está falando sério, Willers. Agora o que importa é conter os danos. Se o acampamento principal for destruído, as feras invadirão o império. Precisamos reconstruir as defesas imediatamente. É a única forma de evitar mais sacrifícios. E o jovem mestre? O que será dele? Se ele conseguiu garantir a fuga da princesa, já cumpriu seu dever. Esse é o destino da Casa Belt. Por quê? Porque sempre tem que ser assim. Eu não quero isso. De repente, um estrondo sacudiu o céu. Quando todos levantaram a cabeça, viram um enorme dragão pairando acima deles. Eu acho que vi Xian, disse o imperador incrédulo. E, de fato, naquele instante, eu estava sobre o dorso do dragão. E pra vocês que ficaram até o final, deixa o like aí e já me segue. Sério, isso ajuda demais e me motiva a continuar.